Titanos Gojira. Besta antiga de milhões de anos, vimos ela resistir a armas nucleares e derrubar hordas de bestas titânicas que ousam se colocar diante dele. Aprendemos mais sobre ela ao longo da série, vendo-o crescer, mudar e se transformar à medida que evolui para combater novos e maiores desafios. E sua última forma surgiu de uma geleira ártica em Godzilla x Kong, o novo império onde ele cresceu ainda maior, mais pesado, mais musculoso, com braços mais longos e novas armas mais mortais. Tudo para enfrentar a ameaça ruiva, o Rei Cicatriz e seu pet primordial, Shimo, o primeiro titã, mas também para se preparar para o que está por vir no próximo filme. Ele estava mais forte e ágil do que nunca, sendo capaz de realizar manobras em velocidades que não conseguia em sua forma anterior e com seu raio espiral magenta. É seguro dizer que este é o rei dos monstros mais poderoso que já existiu no Monsterverso, a ponto de o Rei Cicatriz ser humilhado após passar milhares de anos sonhando em dominar a superfície. Pobre Rei Cicatriz, ou melhor, nem um pouco. Ele recebeu o que merecia. Mas o que vem a seguir? Como o Godzilla é uma criatura em constante mudança, qual será sua próxima forma? Bem, hoje vamos explorar o próximo passo hipotético na evolução do Godzilla. Usando a tecnologia Bistopia, vamos animar as mudanças estruturais no corpo do Godzilla para prever como ele vai parecer no próximo filme do Monsterverse e milhões de anos no futuro. Como ele se tornará ainda mais poderoso? Vamos descobrir. Primeiro, vamos analisar como o físico mudou com o tempo. Em 2014, ele era mais sutilmente musculoso, parecendo quase rechonchudo de uma maneira hipopótamo, onde o músculo estava sob as camadas de uma gordura. Isso deu a ele uma aparência mais natural após seus muitos anos de hibernação. Mas uma vez que ele acordou, ele começou a emagrecer. Os músculos do peito, ombros e pescoço ficaram mais pronunciados e tonificados, fazendo sua cabeça parecer pequena em comparação. As proporções dos pés se exageraram, com garras mais afiadas para combate. Suas placas dorsais racharam após uma luta com o Mutt Prime, dando a ele as placas mais curvas e regeneradas que vimos em Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong. E foi assim que ele permaneceu até o meio do Novo Império, onde após uma batalha com Tiamat, absorvendo parte de seu ácido desoxirribonucleico e absorvendo um reator nuclear francês inteiro, entrou em uma breve hibernação para evoluir para sua próxima forma. E o que saiu foi uma verdadeira fera. Lado a lado podemos ver as diferenças imediatas. Mais curvado, braços maiores, garras mais afiadas e placas dorsais maiores, mais frescas e semelhantes a cristais. Nada poderia parar o novo Rei dos Monstros melhor do que nunca antes. Então, dando uma olhada nisso, podemos ter uma boa ideia de como ele vai mudar ainda mais. Primeiro, vamos aumentar ainda mais o tamanho do Godzilla. Curta o vídeo sobre o tamanho dele e inscreva-se para receber o melhor conteúdo sobre Godzilla. Una-se a nós, seja nosso residente hoje. Primeiro de tudo, vamos fazer o Godzilla ainda maior, ainda crescendo daquela explosão de radiação. Graças ao designer do Godzilla evoluído, Jared Krochevsky, temos a confirmação de que ele está tão magro apenas por ter usado suas reservas de gordura durante o árduo processo de evolução. Então podemos continuar e adicionar mais daquele volume tão amado por nós. A seguir, a coisa que permaneceu consistente em cada uma dessas novas evoluções é o aumento do tamanho do braço e o crescimento muscular geral, então vamos torná-lo mais volumoso e fazer os braços ainda mais parecidos com os de um urso, com garras mais articuladas, capazes de cortar e agarrar a presa. E falando em armas, seu recém-crescido tagma e os espinhos do cotovelo se tornarão ainda mais pronunciados, permitindo que ele os utilize em batalha, então vamos dobrar o tamanho dessas defesas mortais. Mas com o tamanho e a massa muscular adicionais, isso significa que ele vai ter que sustentar esse peso. Já vimos que ele está mais curvado, então, devido à carga adicional, ele pode estar ainda mais curvado, olhando para os titãs menores como uma besta imponente.
E uma de suas maiores mudanças entre as formas foi suas novas placas dorsais, que estão começando a tomar um ponto quase para baixo. Essa adaptação permitirá que ele nade mais efetivamente na água, com as barbatanas agindo como um leme, similar aos tubarões. Então, podemos assumir com segurança que, à medida que crescem, elas se curvarão ainda mais para baixo para permitir que o Godzilla nade ainda mais eficientemente com seu tamanho adicional. E eu vi muitas especulações sobre a mudança da cor da energia que ele emite. Alguns desejaram que voltasse a ser azul, alguns disseram branco, que eu pessoalmente adoro a aparência, e alguns até disseram verde. Mas vamos deixá-lo como magenta por enquanto, já que essa cor é a energia mais poderosa no espectro eletromagnético, simbolizando que este é o Godzilla mais poderoso que pode existir. Isso nos deixa com um Godzilla familiar, mas ainda mais aterrorizante, ainda maior e mais poderoso do que antes. Com braços mais longos e eficientes, um físico mais musculoso e mais capaz, nada poderia parar o novo rei dos monstros. Isso é, a menos que algo projetado especificamente para matar Godzilla aparecesse. Então, é provável que Godzilla mude novamente se o designer do Godievo tiver algo a dizer sobre isso. E pelo que parece vai agradar muitos fãs. Mas vamos continuar. Como poderia ser a aparência deste Godzilla no futuro se ele continuasse apenas evoluindo? Vamos dar uma olhada no que sabemos sobre seu desenvolvimento e aumentá-lo em 100%, como poderia ser a aparência de um Godzilla em alguns milhões de anos. Seguindo a progressão, podemos ver que o Godzilla estará muito mais curvado, possivelmente usando seus braços para caminhar significativamente mais vezes para suportar seu peso, de maneira semelhante a Shimo no Novo Império, que é tão grande que anda de 4. Ele está mais volumoso, e com isso ele é muito mais lento, mas não menos ameaçador, capaz de absorver uma quantidade maior de radiação do que nunca. Nos ossos, na sala do trono de Kong, podemos ver que provavelmente o Godzilla desenvolveu grandes presas quando atingiu esse nível de massa, atacando os oponentes e mordendo com seus incisivos afiados. E após milhões de anos de evolução, ele desenvolveu um Tagomizer completo, semelhante a um estegossauro, eficiente para combates intensos contra uma variedade de titãs gigantes. O que nos resta é uma besta muito diferente, mas não menos um titã alfa. Se os Mutos pensaram que poderiam desafiar o Godzilla em 2014, certamente nem tentariam lutar contra ele agora, sendo uma ameaça maior do que nunca, o verdadeiro Titã Ápice. Mas isso é apenas especulativo. Foi comprovado que a espécie de Godzilla é dimórfica, com alguns até tendo asas, então Godzilla poderia evoluir de muitas maneiras diferentes. Apenas o tempo revelará o destino do nosso rei dos monstros e as ameaças às quais ele precisará se adaptar. Com a novelização de GXK afirmando que a humanidade está pressionando por uma total tomada da Terra Oca, como Godzilla evoluirá novamente para combatê-los? Com que armamento eles virão para exterminar os titãs da face da Terra? Mais mechas ou possivelmente até mesmo biotitãs próprios. Só o tempo dirá, mas nós cobriremos tudo aqui em Dangerville quando soubermos. Inscreva-se e ative as notificações para se tornar um residente de Dangerville hoje. Comente sobre como você acha que Godzilla evoluirá no futuro. Eu fui Alistair e veremos vocês residentes na próxima.